Importa começar por fazermos uma breve introdução a alguns conceitos básicos da ciência de dados. A ciência de dados trabalha em torno e sobre os dados com o objetivo de descobrir informação. Mas o que são dados e o que é informação? No contexto da ciência de dados, dados são apenas registros, também conhecidos como instâncias, objetos ou observações. Estes vários nomes advêm das diferentes áreas por trás da ciência de dados: instâncias do machine learning e inteligência artificial, objetos e registros das bases de dados e observações da estatística. Tal como no contexto das bases de dados, os dados correspondem a factos registados que descrevem o estado ou o comportamento de alguma entidade de acordo com um conjunto de variáveis. Como neste exemplo, que apresenta os registros de 4 pessoas, cada uma presente numa linha individual da tabela. Para além do tabular, os dados podem ser expressos em vários outros formatos. De particular interesse são as séries temporais, que representam dados registados ao longo do tempo, bem como os dados sociais, que representam as relações entre várias entidades de uma qualquer rede social. Portanto, matematicamente, os registros são tuplos de valores descritos por um conjunto de variáveis. Variáveis essas, também designadas como atributos, campos, dimensões e características, do inglês feature, termo muito pouco usado em português, que são determinadas pelos seus domínios, conjunto de valores que a variável pode assumir, mas também pela faixa de valores que cada variável assume num conjunto de dados específico. Sem falta de generalidade, o curso centrar-se-á na manipulação de conjuntos de dados tabulares, expressos em tabelas, que normalmente são apresentados na forma de uma matriz de dimensão n por d, em que n, o número de linhas que corresponde ao número de registros no conjunto de dados, de x1 a xn, e d, o número de colunas, correspondente ao número de variáveis que descrevem os dados, de A1 a AD, normalmente designado como a dimensionalidade dos dados. Vamos deter-nos num exemplo específico a fim de concretizar estes conceitos. Imagine que queremos analisar um conjunto de flores do género íris, que podem ser de 3 espécies, classes na nossa nomenclatura: versicolor, virgínica e setosa. Como no caso de outras flores, há 4 variáveis de interesse para descrevê-las, além da sua espécie: o comprimento da sépala, a largura da sépala, o comprimento da pétala e a largura da pétala. Usando estas 5 variáveis, podemos apresentar um conjunto de dados sobre as flores de íris como a matriz apresentada à direita. Além desse tipo de matriz, é muito comum representar os dados como pontos no espaço definidos pelas variáveis consideradas. Mas como os humanos só conseguem visualizar um número reduzido de dimensões, é comum selecionar 2 variáveis e representar os dados segundo essas 2 dimensões: comprimento e largura da sépala, no nosso exemplo, ou adicionando uma outra variável, colorindo os pontos de acordo com o seu valor. Por exemplo, a espécie ou classe de íris no nosso caso. Como podemos ver, fica claro que variáveis podem assumir tipos de valor muito diferentes. Comprimentos e larguras são numéricos por natureza, enquanto a espécie é apenas um nome. De facto, podemos distinguir entre variáveis numéricas e simbólicas. Entre as numéricas, podemos identificar 3 subtipos: as de valor real, representadas geralmente através de valores de vírgula flutuante com precisão finita; as baseadas em intervalos, geralmente medidas numa escala de unidades de tamanho constante e onde não há um verdadeiro ponto zero; e rácios, que espalham as magnitudes conhecidas entre os valores. As variáveis simbólicas assumem valores num domínio discreto, geralmente correspondendo a palavras singulares. Podemos considerar 3 casos distintos: variáveis binárias, que apresentam valores booleanos como verdadeiro ou falso, sim ou não, por exemplo; variáveis nominais, que assumem valores de um conjunto em que não existe uma relação de ordem entre eles e que geralmente são usadas para descrever categorias, estados ou nomes de coisas. E, finalmente, variáveis ordinais, em que, ao contrário das nominais, existe uma relação de ordem entre os valores no domínio da variável. Agora que já compreendemos tudo sobre os dados, é então possível definir informação como uma abstração dos dados que pode ser vista tanto como um conjunto de padrões subjacentes aos dados ou como um modelo capaz de representar os dados em algum nível de abstração. Mas como podemos nós descobrir a informação subjacente aos dados? É exatamente isso que vamos ver no próximo módulo. Obrigada e até já!